Quando falamos em franquias cinematográficas de grande sucesso e adoração, nem sempre refletimos sobre o fato de que muitas delas não foram pensadas como tal. Enquanto exemplos como a trilogia clássica de Star Wars, O Senhor dos Anéis e todo o universo cinematográfico da Marvel foram concebidos como uma grande história dividida em partes ou capítulos, outras são frutas de uma ideia original que foi bem sucedida, mas que era completa por si só. No entanto, quando uma boa ideia rende frutos principalmente financeiros, é comum que a mesma ideia seja reutilizada muitas vezes à exaustão. No cinema do horror, principalmente em seu subgênero do slasher, tal fenômeno é ainda mais constante, com um infindável número de franquias despropositadas, mas que vieram a ser estendidas até sugarem a última gota de inspiração que seu conceito permitia. Dentre elas temos Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween e mais recentemente, a longeva franquia Jogos Mortais. Embora todas elas tenham rendido grandes números de bilheteria para seus respectivos realizadores e estúdios, foi justamente a superexposição da maioria delas nos anos 80 que ocasionou a baixa popularidade do horror como um todo nos anos 90. Felizmente, o já consagrado diretor Wes Craven, criador do Fred Krueger e outras obras clássicas do gênero, juntamente com o roteirista Kevin Williamson, trouxe o cinema slasher de volta aos holofotes graças a uma mistura certeira de paródia e homenagem, que culminou no já clássico filme Pânico, de 1996. O longa foi baseado no caso real do estripador de Gainesville, além de brincar com as principais convenções do subgênero. Ainda trouxe uma protagonista feminina forte, coadjuvantes carismáticos e um mistério inventivo e instigante acerca da identidade verdadeira do vilão e suas motivações. O resultado foi uma surpreendente recepção calorosa da crítica, que enxergou a obra como uma revitalização bem-vinda e necessária do cinema do horror, o que foi ainda mais bem aceita pelo público, que lotou as sessões de cinema, rendendo 173 milhões de dólares em bilheteria, mais de 10 vezes o valor de seu orçamento, se tornando o filme de horror slasher mais lucrativo de todos os tempos, até o lançamento da sequência /reboot de Halloween 2018. Ainda que não estivesse prevendo o tamanho sucesso, Williamson escreveu 5 páginas com propostas para futuras sequências, e com o primeiro filme ainda em cartaz, a Dimension Films tratou de oficializar um segundo capítulo, com o lançamento para o ano seguinte. No entanto, a produção passou por diversos problemas, principalmente com o vazamento do roteiro, o que obrigou o roteirista a reescrever todo o material para assegurar o mistério acerca da identidade do novo assassino, bem como das vítimas da vez. Resolvidas as questões internas, Pânico 2 chegou aos cinemas em 1997, sendo outro sucesso comercial e com boa recepção da crítica especializada. Porém, o público se mostrou com opiniões divididas, com alguns o considerando superior ao original, mas outros o vendo como uma sequência que, como tantas outras, não corresponde às expectativas deixadas pelo anterior. Ironicamente, é exatamente sobre a tendência de continuações serem piores que seus filmes de origem que os argumentos metalinguísticos de Pânico 2 encontram seu sustentáculo. Um ano após o massacre em Woodsboro, Sidney Prescott agora estuda na faculdade de Windsor, juntamente com seu antigo amigo Randy, sua melhor amiga Hallie, seu novo namorado Derek e seu amigo Mickey. Enquanto isso, a história dos trágicos assassinatos se popularizou graças ao livro escrito pela repórter Gail Weathers, que veio a ganhar uma adaptação para os cinemas chamada Stab. Porém, durante a caótica pré-estreia do filme, o casal Maureen e Phil são vítimas de um assassino usando uma máscara de Ghostface. Além disso, a jovem estudante Cissy Cooper é brutalmente assassinada dentro de uma fraternidade. Esses acontecimentos atraem publicidade para a cidade e a polícia suspeita que um novo serial killer está tentando reprisar a mesma tragédia ocorrida em Woodsboro. Contando com a ajuda do ex-policial Dewey, Sidney tenta escapar dos ataques do novo criminoso, enquanto precisa descobrir quem é o assassino dessa vez, pois da mesma forma que aconteceu anteriormente, qualquer um dos que estão próximos dela é um suspeito em potencial. Em um dos diálogos mais memoráveis da obra, uma sala de aula debate sobre as mortes ocorridas na sessão de Stab, argumentando sobre o fato de filmes conseguirem estimular pessoas a cometerem assassinatos e de situações em que a vida imita a arte. Com o debate apresentando argumentos contra e a favor, o professor questiona se o assassino estaria tentando criar uma sequência do que houve em Woodsboro, e logo a temática da aula passa para o valor das sequências, onde Randy afirma que sequências tendem a ser ruins e logo outros alunos discordam, citando exemplos como Aliens, Exterminador do Futuro 2 e Poderoso Chefão Parte 2. Curiosamente, a única sequência de terror mencionada é A Hora do Espanto 2, o que unanimemente é rejeitado pelos demais alunos. De fato, no cinema de horror, são raros os casos de sequência que é superior ou mesmo ao nível do original, devido a certos elementos que costumam ser comuns no gênero. Um dos hábitos mais recorrentes, e também questionáveis, em sequências, é de confundir maior com melhor, e em Pânico 2, a tendência se repete. Como Randy menciona para Dewey, dentre as regras de uma continuação, a primeira é aumentar a quantidade de mortes, enquanto a segunda é trazer mais sangue e gore para o público. Embora as mortes aqui não sejam necessariamente mais elaboradas, de fato existe uma quantidade maior de assassinatos e derramamento de sangue, o que já é evidenciado na cena inicial no cinema. No entanto, pela ausência do fator surpresa, que costuma ser a maior dádiva de um primeiro capítulo, aqui as mortes e a violência não causam o mesmo impacto, ou o fazem de maneira negativa.
Dentre os momentos que dividiram as opiniões acerca disso, o maior deles é a morte de Randy. Embora alguns acreditem que ela ocorreu devido ao vazamento do roteiro, o que forçou a criação de novos rumos na história, a principal justificativa para ela acontecer é de criar um senso adicional de tensão e insegurança com o público, reforçando o fato de que nenhum dos personagens principais está seguro devido ao seu protagonismo. No entanto, isso também se mostrou uma manobra equivocada dos realizadores, visto que o personagem, além do carisma oriundo de sua excentricidade, era o principal veículo para o caráter metalinguístico da franquia. Tal equívoco se tornaria ainda mais evidente em Pânico 3, onde o personagem é trazido de volta, mas sob justificativas pouco convincentes. Além disso, se a morte dele era uma maneira de aumentar o suspense da trama, ela cai por terra quando vemos o destino de Dewey, que além de já ter sobrevivido com sequelas ao ataque do Ghostface no filme anterior, foi novamente uma vítima nessa sequência. Porém, mesmo estando mais fragilizado fisicamente, ainda conseguiu sobreviver à investida do vilão ao fim de tudo. Outro problema dessa abordagem de priorizar quantidade sobre qualidade está nas atitudes dos personagens, tanto novos quanto os clássicos. Enquanto novas figuras como Mickey não escondem seu caráter suspeito, outros como Dewey, Gale e até mesmo Sidney tomam decisões que questionam a sua própria inteligência e a do público, apenas para que tais atitudes sejam pretextos para mais fatalidades. Dentre essas decisões, temos o fato de Gale, Dewey e Randy se separarem após a ligação do assassino, acarretando na morte deste último, ou da protagonista que, mesmo sendo capaz de enfrentar alguém no mano a mano, desperdiça a oportunidade de encontrar o assassino que estava desmaiado no carro de polícia, acarretando na morte de sua amiga. Não fosse o bastante, após a tragédia, Sidney ainda retorna ao palco da faculdade apenas pela conveniência do roteiro em chegar no local em que seu namorado estava amarrado, para este ser logo morto em seguida. E falando nessa cena, ela nos leva ao clímax da história, onde enfim é revelado quem estava por trás da máscara de Ghostface, sendo novamente uma dupla de assassinos. Mickey, que na verdade era um serial killer que buscava popularidade ao repetir os eventos ocorridos em Woodsboro, e Debbie Salt, a repórter que na realidade era a mãe de Billy Loomis, um dos assassinos no filme anterior. Após esta revelar todo o seu plano em matar Mickey para não deixar pontas soltas, ela e Sidney entram em confronto, mas a protagonista consegue detê-la com a ajuda de Gale e de Cotton Weir, um homem que foi preso injustamente pela morte da mãe de Sidney e buscava limpar seu nome e alcançar fama de maneira quase obsessiva. Apesar de todos os poréns, Pânico 2 se mostrou um título à altura da franquia, graças ao seu elenco comprometido, cenas de morte com a violência e gore esperados e uma metalinguagem que, se não é tão inovadora quanto foi no filme original, ainda continua afiada e trazendo argumentos e debates interessantes sobre filmes de terror e o cinema como um todo. No entanto, dessa vez, o algoz também se tornou vítima, e o segundo filme da franquia traz alguns dos problemas que ele mesmo vem a satirizar acerca de continuações, o que para muitos deixou o resultado aquém do anterior. Dentre esses problemas, o que mais se destaca é, sem dúvidas, o conceito de tornar capítulos posteriores em algo maior, o que no caso aqui, se refletiu em mais mortes, mais violência e mais observações satíricas. Entretanto, como bem sabemos, mais não é pressuposto para melhor, e algumas das decisões tomadas nesse segundo filme vieram a ser prejudiciais para capítulos futuros. Ainda assim, trata-se de um bom título para o gênero do horror, e como sequência, atende às expectativas dos fãs, meta essa que muitas delas nem mesmo se dão ao trabalho de atingir. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.